Você já percebeu como tem gente que sabe exatamente o que deveria fazer e mesmo assim continua presa no mesmo lugar? Sabe que precisa cuidar do corpo, sabe que precisa estudar, sabe que precisa parar de adiar decisões, sabe que precisa mudar hábitos, mas continua repetindo os mesmos ciclos, os mesmos atrasos, as mesmas desculpas. E o mais curioso é que isso quase nunca acontece por falta de informação. Hoje tem informação demais. Tem vídeo, tem livro, tem podcast, tem curso, tem conselho de todo tipo, tem frase de efeito, tem motivação para todos os gostos. E ainda assim, muita gente cheia de conhecimento continua vazia de transformação. E talvez esse seja exatamente o ponto onde Aristóteles entra com força. Porque depois de Sócrates te ensinar a questionar, e depois de Platão te mostrar que talvez você esteja vendo só sombras, Aristóteles chega quase como quem diz: tudo bem, você já pensou, você já questionou, você já enxergou, mas e agora? O que você vai fazer com isso? E essa pergunta muda tudo, porque ela tira a filosofia do discurso e coloca a filosofia na vida real. Mas antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te faz pensar, te tira do automático e te ajuda a enxergar a vida com mais clareza, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque esse tipo de conteúdo não cresce sozinho, ele cresce quando alguém decide espalhar. Agora volta comigo. Aristóteles foi aluno de Platão, e por isso muita gente imagina que ele simplesmente repetiu o mestre. Mas não foi isso que aconteceu. Aristóteles admirava Platão, aprendeu com ele, foi profundamente marcado por aquele ambiente filosófico, mas começou a perceber uma coisa importante. Enquanto Platão olhava muito para o mundo das ideias, para o que é perfeito, para o que está acima da experiência comum, Aristóteles olhava para a vida concreta, para o comportamento, para a prática, para a repetição, para a forma como uma pessoa vai se tornando aquilo que faz todos os dias. Ele queria entender uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito profunda: como um ser humano se torna bom, como alguém constrói uma vida digna, como alguém deixa de apenas existir e começa a viver bem de verdade. E a resposta dele não era mágica, não era romântica e não era rápida, era prática. Aristóteles entendia que ninguém se torna excelente por desejo, ninguém se torna melhor só porque quer, ninguém constrói caráter só porque acha bonito. A pessoa se torna aquilo que pratica. Para um segundo, e pensa nisso de verdade, não é sobre o que você diz que quer ser, é sobre o que você repete quando o dia aperta, é sobre o que você faz quando está cansado, é sobre o que você escolhe quando ninguém está olhando, é sobre o padrão que você alimenta, porque no fim é isso que constrói quem você é. E aqui começa o desconforto, porque todo mundo quer resultado, mas quase ninguém quer processo. Todo mundo quer mudança, mas pouca gente quer repetição. Todo mundo quer ser disciplinado, mas ninguém quer passar pelo desconforto da disciplina. Todo mundo quer um futuro melhor, mas muita gente ainda trata o presente como se ele não estivesse moldando nada. E Aristóteles é quase brutalmente honesto nisso. Não existe mudança sem repetição. Não existe evolução sem constância. Não existe resultado sem hábito. E aqui entra um conceito central do pensamento dele: virtude. Só que quando muita gente escuta essa palavra, já pensa em moralismo, em rigidez ou em perfeição. Mas para Aristóteles, virtude não é pose. Virtude é excelência prática, é a capacidade de agir bem, de escolher bem.
de desenvolver o melhor de si no mundo real. E essa parte é muito importante. Você não nasce pronto. Você se constrói. E como? Repetindo, errando, corrigindo, repetindo de novo, até aquilo virar parte de você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas coisas você já começou e abandonou no meio? Quantas vezes você já disse, agora vai? E poucos dias depois, estava de volta ao mesmo padrão? Quantas vezes você já sentiu motivação, mas não teve constância? Isso acontece porque muita gente tenta mudar pela emoção e não pela estrutura. Começa no impulso, começa na empolgação, começa naquela energia de começo de semana, de começo de mês ou de começo de ano, mas não constrói o hábito. E aqui vem um ponto que pouca gente fala. Motivação não constrói nada sozinha. Ela começa, mas não sustenta. O que sustenta é hábito. E hábito não depende de vontade o tempo todo. Depende de repetição. Agora segura isso, porque aqui vem uma das partes mais poderosas de Aristóteles. Ele dizia que a virtude está no meio, nem no excesso, nem na falta. Isso parece simples, mas muda completamente a forma de viver. A coragem, por exemplo, está entre dois extremos. De um lado, a covardia, do outro, a imprudência. Ou seja, não é virtuoso fugir de tudo, mas também não é virtuoso sair atropelando tudo sem medida. A virtude está no equilíbrio, e isso vale para muitas áreas da vida. Autoconfiança demais vira arrogância. Autoconfiança de menos vira insegurança paralisante. Prazer em excesso vira escravidão. Negação de tudo pode virar dureza vazia. Controle demais vira rigidez. Controle de menos vira bagunça. Aristóteles propõe algo que hoje faz muita falta: equilíbrio com consciência. E isso talvez seja o oposto do que a internet costuma vender. Porque hoje tudo parece extremo. Ou a pessoa quer fazer tudo de uma vez, ou não faz nada, ou entra com intensidade máxima, ou desiste rápido, ou transforma a disciplina em tortura, ou usa leveza como desculpa para nunca se comprometer. Aristóteles oferece outra via: equilíbrio, constância, progresso. Não perfeito, mas contínuo. E essa talvez seja uma das ideias mais úteis para o nosso tempo. Porque extremos impressionam, mas o equilíbrio sustenta. Extremos geram picos, mas o equilíbrio constrói continuidade. Extremos parecem fortes, mas muitas vezes quebram rápido. O equilíbrio não faz tanto barulho, mas transforma. Agora pensa comigo. Não é uma decisão isolada que define a sua vida. É a repetição. É o padrão invisível. É o conjunto das pequenas escolhas. É o que você faz quando o entusiasmo já passou. É o que você faz quando o resultado ainda não apareceu. E isso constrói identidade. Se você procrastina todos os dias, você está treinando adiamento. Se você se distrai o tempo inteiro, você está treinando dispersão. Se você foge do desconforto sempre, você está treinando fragilidade. Mas se você age mesmo sem vontade, você está treinando firmeza. Se você volta para o que importa, mesmo depois de falhar, você está treinando constância. Se você sustenta pequenas escolhas boas, você está treinando caráter. E isso vai acontecendo sem espetáculo, dia após dia, escolha após escolha, quase sempre em silêncio. Agora, conecta isso com os episódios anteriores. Sócrates te ensinou a perguntar, Platão te ensinou a enxergar, Aristóteles te chama a construir. Porque não adianta questionar. Se você não reorganiza a vida, não adianta enxergar a caverna. Se você continua agindo como alguém que quer voltar para dentro, não adianta falar de consciência. Se a prática continua
contradizendo tudo o que você diz que acredita. E talvez seja aqui que muita gente se perde. Ela ama a parte da descoberta, ama a parte da reflexão, ama a parte do agora eu entendi, mas foge da parte repetitiva, da parte comum, da parte silenciosa, da parte que não dá emoção imediata, mas constrói transformação de verdade. E a verdade é essa: uma vida boa raramente é construída por grandes explosões. Ela é construída por pequenas fidelidades. Fidelidade ao que importa. Fidelidade ao que você sabe que faz bem. Fidelidade ao processo, quando ainda não existe resultado para mostrar. É quase como se Aristóteles dissesse: pare de negociar com o seu melhor. Pare de tratar constância como detalhe. Pare de esperar, sentir vontade para começar a viver como alguém mais inteiro. Comece pequeno, mas comece de verdade, porque essa é outra ilusão do nosso tempo. A ideia de que mudar exige uma revolução imediata. Não exige. Às vezes, o que muda tudo é uma prática pequena, mantida por tempo suficiente. Ler um pouco todos os dias, treinar mesmo sem vontade, dormir melhor, cumprir o que prometeu para si mesmo, terminar o que começa, falar menos e observar mais. Voltar para aquilo que você sabe que importa. Parece simples, mas é transformador. Porque toda vez que você sustenta uma pequena prática boa, você está dizendo para si mesmo: eu posso confiar em mim. E isso tem um valor gigantesco, porque muita gente não está só sem resultado, está sem confiança em si. Promete, não cumpre, planeja, não executa, começa, não sustenta e aos poucos vai criando a sensação de que não consegue, de que não nasceu para aquilo, de que lhe falta algo, quando, na verdade, muitas vezes o problema não é incapacidade, é ausência de hábito. E hábito pode ser treinado, talvez devagar, talvez com tropeços, talvez com recaídas, mas pode. E isso devolve esperança sem vender fantasia, porque Aristóteles não está te prometendo uma virada mágica, ele está te oferecendo um caminho real, um caminho em que você se constrói por repetição, um caminho em que o caráter deixa de ser uma ideia bonita e vira a prática diária, um caminho em que excelência não é ostentação, é coerência. E aqui entra um plot twist importante. Muita gente acha que liberdade é fazer o que quer. Aristóteles, no fundo, mostra algo mais profundo. Liberdade é conseguir querer o que te faz bem e sustentar isso na prática, porque o sujeito dominado por impulso não é livre. O sujeito dominado por distração não é livre. O sujeito que sempre sabe o que fazer, mas nunca faz, também não é livre. Ele está preso aos próprios automatismos, preso às próprias inclinações, preso ao próprio padrão. Então, quando Aristóteles fala de virtude, ele também está falando de libertação. A libertação de uma vida guiada por impulso. A libertação de uma mente sem direção. A libertação de um caráter frágil, que muda toda hora conforme o humor. E isso conversa diretamente com o seu tempo, com a sua rotina, com a sua luta diária, porque talvez hoje o seu maior inimigo não seja a falta de capacidade, talvez seja a falta de treino, talvez o problema não seja não saber, talvez seja não sustentar, talvez o problema não seja a ausência de sonho, talvez seja excesso de dispersão. E é por isso que Aristóteles continua tão atual. Ele não está te dizendo para ser perfeito. Ele está te dizendo para praticar o melhor de você de forma repetida. Ele não está te pedindo um salto heróico. Ele está te pedindo fidelidade ao que importa. Ele não está te oferecendo um atalho. Ele está te mostrando um caminho. E talvez a pergunta mais importante desse episódio seja essa: se a sua vida atual
É o resultado do que você tem repetido? O que exatamente você está treinando em si mesmo? Coragem ou fuga, disciplina ou desculpa, presença ou dispersão, compromisso ou improviso? Porque é isso que vai decidir quem você será daqui para frente. E talvez essa também seja a parte mais séria de todas. Você está sendo construído o tempo todo, mesmo quando acha que está parado. Não existe neutralidade no hábito. Ou ele te eleva, ou ele te enfraquece, ou ele te aproxima da pessoa que você quer ser, ou te prende cada vez mais ao padrão que te limita. Então talvez o melhor jeito de honrar tudo o que vimos até aqui seja esse: questionar como Sócrates, enxergar como Platão e praticar como Aristóteles. Porque uma filosofia que não chega no comportamento fica incompleta, e uma consciência que não muda a prática acaba virando apenas discurso bonito. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra hábito, só para eu saber que você está realmente acompanhando essa jornada. E claro, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam despertar. E no próximo episódio, a gente vai falar de Epicuro. E talvez você descubra que felicidade não tem nada a ver com exagero, e muito mais a ver com inteligência na forma de viver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.